Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui super à vontade, com as perninhas pra cima, já com a minha roupa de terapeuta preparada para atender uma pessoa daqui a pouco, mas super à vontade e até de chinelinho. Pra quê? Para falar sobre um tema super importante: a casa do pai. Você se sente ferido por dentro às vezes e às vezes você não entende por que você tem depressão? Sabia que muitas vezes as nossas feridas emocionais e depressões têm origem na nossa infância, em como fomos tratados, em como fomos criados, independente de quão amados nós fomos. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre o que uma pessoa fala e como a outra pessoa entende. Então, muitas vezes, apesar de você ter sido muito amado, você pode ter se sentido inferiorizado, rejeitado, maltratado, e isso te causou feridas emocionais. E muitas vezes você também passou realmente por dificuldades muito grandes. Você pode realmente ter sofrido abusos a mãos de pessoas que não eram boas, e isso machucou a sua criança interior. Então hoje nós vamos falar sobre a casa do pai. Mas que pai? Um pai amoroso, como a maioria dos pais, como na maioria dos lares que eu, por exemplo, conheço. Como, por exemplo, na casa do meu pai, que era um homem muito bom e muito amoroso, que tinha sempre ali um cantinho para cada uma das suas filhas e não abria jamais mão de nenhuma das três. Então, vamos falar sobre a nossa criança interior, como ela pode se sentir ferida. Aliás, nós já falamos, né? Através de coisas que realmente podem ter acontecido, pois às vezes nós temos pais imperfeitos e tem crianças que no mundo que a gente vive, elas foram abusadas até mesmo pelos seus próprios pais. Então, isso causa feridas emocionais. E muitas vezes os pais não querem abusar, mas talvez eles tenham vícios, dificuldades. Mas e aquele pai e aquela mãe amorosos, mas que tinham dificuldade, passavam por pobreza, não tinham muito para oferecer, mas ofereciam amor. Vamos falar dessa casa de pai? Então, muitas vezes a nossa criança interior se sente ferida. Por quê? Porque nós passamos vergonha na infância, talvez a gente não tinha roupa o suficiente para vestir, talvez não tínhamos nem calcinha para vestir, nem chinelo para calçar. Muitas vezes o calçado pode ter sido amarrado com arame, não é verdade? Essa é a realidade de muitos de nós. Passamos às vezes por muitas dificuldades, às vezes não tínhamos muito o que comer. Eu vejo relato de crianças que às vezes tinham um único tomate para dividir para um punhado de gente e brigavam por causa do caldinho do tomate. Vê se pode. É bem estranho isso, não é? Mas são coisas que aconteceram. Mas como é que aqueles pais preparavam ali a comida? A mãe, mesmo que tivesse apenas um arroz, mesmo que ela tivesse talvez apenas um fubá, como é que ela preparava a comida? Com certeza, na maioria dos lares, mesmo com o mínimo possível, as mães preparam um alimento com muito amor. E elas dão um toque especial para que não falte nada para os seus filhos. Elas trabalham arduamente para dar todo o necessário. Hoje é a realidade de muita gente ainda. Vivemos num país onde existe muita pobreza, mas já melhorou bastante. Mas estamos falando aqui sobre a casa do pai, porque aquele pai, apesar de não ter muito a oferecer, com certeza não deixava faltar o pão para os seus filhos. E a casa sempre estava aberta.
as portas abertas para que ali entrassem todos os filhos. E isso é muito bonito. E hoje, depois que ficamos adultos, às vezes passamos por 1001 problemas e queremos voltar à casa dos pais. Como que pode ser isso? Muitas vezes esse pai pode ser representado por Deus, pelo Criador do universo. Será que na casa do pai você vai ser rejeitado? É claro que não. O pai amoroso, aquele pai que segue os princípios de Deus, e mesmo que ele não tenha esse conhecimento, mas Deus dotou cada um de nós de consciência. A porta da casa do pai está sempre aberta. E ele sempre vai ter ali uma veste para vestir o seu filho. Ele vai ter ali comida para alimentar os seus filhos. Nunca vai faltar a porta do pai aberta para seus filhos. Esse pai é o Deus criador de tudo e ele é muito amoroso. E os pais humanos seguem esse exemplo na sua grande maioria. Porque pai nenhum fecharia a porta para os seus filhos. Então, quando você estiver triste, deprimido, lembre-se da casa do pai. Daquele pai amoroso que mesmo que trabalhasse o dia todo, surrado ali no serviço, procurava trazer o dinheiro para comprar o alimento para os seus filhos, que se esforçava arduamente para que seus filhos tivessem roupas para vestir e uma cobertinha para cobrir o corpo. Deus é igual. E mesmo se você viveu num lar onde não houve amor, onde talvez aquele pai não seguiu o exemplo do Criador, existe um Deus maravilhoso, que a casa dele é a casa do Pai, e ela está sempre aberta para você. Então, busque dentro de você essa casa do Pai e vá atrás dela. Você vai se sentir confortado, porque a casa do Pai não fecha as portas, a casa do Pai não falta alimento, na casa do Pai tem vestimenta para todos os seus filhos. E o seu Pai maior, que é o Criador do universo, ele tem um lugar para você. E você é muito especial. Então, olhe muito para si próprio. Se ame, se cuide, se valorize, para que você ame o próximo. E lembre-se, a sua morada e o seu lugar é na casa do Pai. E Ele espera por você lá, porque as portas da casa do Pai não se fecham nunca para nenhum dos seus filhos.